Hoje foi possível ver alguns irmãos cantando parte dos hinos, inclusive do Sérgio Pimenta, né? E é algo que eu nunca consegui, irmão Arnaldo, né, de hoje. Duas coisas que eu creio que, a música poderia fazer. Primeiro, são algumas releituras. E desde o tempo da Iraci Messias, naquela época eu dava uma sugestão: vamos preparar um culto com 100 anos de música. Mostrar ao nosso povo o que era cantado e o que é cantado. Me lembro que uma vez eu vi um recital de canto da irmã Ildália. Ela cantou músicas de Aline Moorhead de 1920. Músicas lindas. Pesquisa musical dá esse presente, que isso é um presente, né? É um presente. Tenho buscado em Deus e tenho falado isso para os irmãos. A partir do livro do Evangelho de Lucas, conhecer melhor Jesus. Eu cheguei na igreja com 15 dias de nascido. Aprendi a andar na igreja. Aliás, lá em Recife era comum ter os grandes movimentos de evangelismo, e eu aprendi a andar num desses movimentos. Então eu vivo na igreja, são menos 15 dias da idade que eu tenho. E ainda hoje, eu busco conhecer melhor Jesus. Conheci como meu Salvador aos 10 anos, falei isso para os irmãos. E busco descobrir aspectos, sentimentos que eram comuns a Jesus e que a palavra de Deus recomenda que eu devo buscar os mesmos sentimentos. Eu tenho aspectos da minha personalidade que eu tenho da influência do meu pai. Tenho aspectos da influência do meu avô, da minha mãe, família, do meu pastor. E algumas besteiras que eu deixei de fazer na vida, eu não fiz em respeito ao meu pastor. Eu pensava sempre em 3 pessoas: meu pai, meu avô, meu pastor. Então hoje sou grato pela vida deles. Mas eu tenho buscado aprender com Jesus. E tenho observado que algumas das minhas atitudes pessoais precisam de Cristo.
Pela sequência que eu tenho dado ao livro de Lucas, hoje eu deveria pregar sobre o paralítico de Cafarnaum. Mas eu vou avançar um pouco, depois eu retorno. Assim como eu avancei na parábola da ovelha perdida, eu sou chamado. Deus tem me chamado a aprender com Jesus. O Evangelho inclusivo. De certa forma, Jesus era um escândalo para a liderança religiosa da época. E há algo que precisamos entender sobre esse chamado inclusivo de Jesus, inclusivo, é que isso não tornava Jesus um cúmplice de pecado, ou alguém que fazia vista grossa ao pecado. Pecado, eu quero pensar como aquilo que nos separa e nos afasta do projeto de Deus, até porque a palavra usada, o verbo usado, é exatamente esse. Não tem a ver com questões de moralidade, não tem a ver com questões de injustiça, porque é pecado, não tem a ver com questões de transgressão, não é a palavra usada no texto. A palavra no texto é usada no sentido de errarmos o alvo, errarmos o propósito. E eu posso abraçar quem quer que seja, sem me furtar a oportunidade de dizer: filho, filha, esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Jesus fazia assim. Algumas coisas acontecem em nossas famílias que talvez não esperávamos acontecer. E às vezes até colocamos debaixo do tapete. Algumas coisas são importantes, mas eu me lembro quando se começou o tratamento e a capelania para a AIDS, a irmã Helenivação era uma das que falava, e tinha base, se dizia isso, que a partir do ano 2000, praticamente toda a família teria um caso. Em função do tratamento que foi feito, da política pública, isso não aconteceu. Como enfermidade. Mas o fato é que algumas coisas acontecem em nossa vida, em nossas famílias, e que às vezes nós temos vergonha de falar ou colocamos debaixo do tapete. Como se o mal também não acontecesse entre nós. E muitas vezes a nossa religiosidade, eu não falo aqui no sentido positivo, do que seja a religiosidade ou a espiritualidade, mas às vezes a nossa formação legalista da religião nos impede de ter acesso a essas pessoas. Eu tenho sido convidado a olhar, inclusive, a teologia fora das janelas do templo, fora do gueto da religião. Até porque entendo que teologia não é uma teoria, mas uma praxis. Ela é prática.
Eu me fundamento teologicamente. Você se fundamenta ou não, por não conhecer do ponto de vista de Deus, naquilo que entendemos como conceitos fundantes, doutrinas fundantes. E eu tenho sido desafiado a aprender isso com Jesus. Por quê e para quê? Esse é um propósito de Deus, que eu acho também é para você. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E mais uma vez, a exemplo do texto da parábola do capítulo 15, quando eu denominei de um hino às minorias, nós vamos nos deparar com o posicionamento contrário dos fariseus e seus escribas contra os discípulos de Jesus. Às vezes não queriam bater diretamente em Jesus, batiam nos discípulos. Sabe aquela história de tentar, eu não tenho coragem de atingir o José, vou lá atingir a Karina. Fazia mais ou menos assim com Jesus. Diz o texto, versículo 27, capítulo 5, que depois da experiência que vai ser narrada com o paralítico de Cafarnaum, seguindo o roteiro bíblico, saiu e, vendo um publicano chamado Levi, no nome grego seria Mateus, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Isto é, Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um lauto banquete em sua casa. Era um homem rico, era coletor de impostos. Às vezes Jesus comia bem. Às vezes, quando estamos no serviço do Pai, Deus nos dá essas oportunidades. Tem dia que a maré não está para peixe, mas tem dia que está para lagosta. Você é crente, sabe disso, né? Às vezes Deus nos dá oportunidades que não teríamos se não fosse a graça de Deus. Este homem não tinha onde reclinar a cabeça. Raposa tinha covis, pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E diz aqui então que foi feito um laudo banquete em sua casa. Ali havia grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e os escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Mesma questão que eu mencionei no capítulo 15. Respondeu-lhe Jesus: se Jesus fosse pernambucano, diria que ele teria um vírus de tuberculoso. Lá na minha terra, quando alguém escuta muito, diz que tem um vírus tuberculoso. Não sei porquê, mas é uma expressão que Pernambuco tem. Jesus estava... Isso que não tinha controle remoto naquela época, televisão, ele conseguiria ler, ouvir e fazer tudo ao mesmo tempo. E Jesus então disse, respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos.
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É claro que Jesus feria a comunidade religiosa estabelecida quando convivia com esse tipo de gente. Já expliquei isso aos irmãos em outra ocasião. Esse povo, os coletores de impostos, eram antipatizados pelos judeus, e não somente judeus, mas por outros povos que viviam sob o domínio de Roma. E Jesus, vendo, diz o texto, o texto é curto na sua forma de construção. E eu creio que não houve necessidade de floreio, senão Lucas teria feito, porque lembra que eu expliquei para os irmãos que Lucas pega o escrito de Mateus, de Marcos, são os primeiros textos escritos, depois pega o Evangelho de Mateus, segundo texto escrito, e um terceiro elemento, chamado documento que são resultado da pesquisa de Lucas. Então ele pesquisou. Se tivesse de colocar mais detalhes, ele colocaria, mas o texto é importante. Há um Jesus que, andando na contramão do domínio religioso sacerdotal vigente, e nesse aspecto a religião junta-se ao poder público para crucificar Jesus. Isso é um tema muito interessante abordado por um filósofo italiano sobre essa relação religião e política. É uma das relações mais perigosas para a justiça. A relação religião e política. Poder religioso e poder político. Do ponto de vista humano, foi a grande frustração ou incômodo causado por Jesus na religião, ligado a um poder público fraco, que não soube fazer justiça, com medo da popularidade, por influência da mídia religiosa da época, que condenou Jesus, do ponto de vista humano. Foi a mídia religiosa, aliada a um governante fraco, que levou Jesus, do ponto de vista humano, à cruz. Isso é fácil de pesquisar e ver. E Jesus incomodava esse povo. Por quê? Um coletor de impostos daquela época, passando por uma transformação de vida, não é um bom negócio. Não era um bom negócio. Porque não era só o coletor que levava vantagem. A religião também tirava a sua vantagem da expoliação do povo, como tira até hoje. E chega então Jesus e diz: Mateus, ou Levi, segue-me. O tempo da voz, a voz é ativa. O agente desse chamado é Jesus e é feito de forma imperativa. É uma voz de comando. Houve uma voz de comando, havia uma voz de comando que, de forma imperativa, com autoridade que só Jesus pode ter, diz: segue-me. Se abrimos as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 9, no verso 23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. E diz o texto que Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Por quê? Porque
Porque há situações, há determinados estilos de vida que não são compatíveis com o chamado de Jesus. Há determinados estilos de vida que não são compatíveis com essa experiência de arrependimento que ele vai falar. Eu já mencionei para os irmãos e já contei essa história uma vez, que na minha época de infância, de criança, 10 anos, havia um orador muito famoso no Brasil, evangelista, pastor Fanini, lá da primeira de Niterói. Ele pregou lá na igreja do Cordeiro. E dentre as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador pessoal, um senhor pediu para ter uma conversa reservada com ele. Acho que no outro dia ele veio e conversou com o pastor Fanini. O pastor chegou mais cedo lá no Cordeiro. E ele disse: olha, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. Mas, em outras palavras, fiquei desempregado. Porque eu sou passador de bicho. E eu volto a brincar. O texto da Arca de Noé não é base teológica para jogo de bicho. Mas ele entendeu que aquilo não era compatível mais com a vida dele. Ganhou salvação e perdeu o emprego. Isso aqui Mateus ensina. Há coisas que não dá. Isso às vezes é um processo. Mas há coisas que não são compatíveis. Há estilos de vida que não são compatíveis. E a palavra de Deus diz que, deixando tudo, levantou-se. Então Levi chama Jesus para um banquete. Eu já expliquei isso para os irmãos, que essa questão da comensalidade dentro do Oriente, ninguém leva estranho para comer, ninguém leva pessoa que não tenha significado na relação pessoal para comer, a não ser quando é uma caridade. Mas o fato de Jesus estar agora comendo juntamente com Levi e consequente com seus amigos. Quem eram os amigos dele? Cobradores de impostos, gente. E pessoas que a Bíblia usa no verbo como sendo pessoas dadas ao pecado. Ninguém queria ser amigo dele. De certa forma, ninguém de bem, ninguém respeitável, assim como é o caso de Zaqueu, ninguém respeitável queria ser amigo de Levi, porque ele era homem odiado. Então é de se perceber, se você vai se relacionar, pregar, falar, abraçar, conviver com alguém que está fora dos padrões chamados os padrões da sociedade, né? Daqueles que estão fora da caixinha da sociedade, extremamente intolerante. Eu já mencionei para os irmãos que Bauman fala disso em Tempos Líquidos. A sociedade nunca esteve tão intolerante. É natural que se Jesus, de certa forma, se relacionou com o chefe da gangue, ele vai jantar com a gangue. E se tiver batida da polícia, ele vai preso com a gangue, porque ele está no meio da gangue. Iria. Mesmo assim ele chamou. E esse sentimento que eu tenho trazido para a minha vida, porque eu também tenho preconceitos. E eu vivo a caça desses preconceitos em mim.
preciso refletir sobre isso. Quero me tornar um idoso menos preconceituoso. Quero me tornar mais parecido com Jesus. Fisicamente já somos. E consequentemente, pastor, eu vi irmão fulano comendo com uma pessoa que não é do bem, pastor. Ele tem informação porque ele recebe informação direto lá da comissão do joio e do trigo, então já tem o WhatsApp lá do joio e do trigo, já mostra lá e tudo isso. Mas também às vezes é verdade. É verdade. Dependendo do bairro que você trabalha, do lugar, de repente você tem que sentar e conversar com o chefe do tráfico do local. E se alguém ver, vai estranhar, vai dizer que você está andando junto de pessoas que não são reputáveis. Há lugares que assustam. Eu não sou da noite, nunca fui. Nunca gostei de sair à noite. Eu saio para fazer visita quando necessário. Mas algumas pessoas saem, sabem que é um mundo estranho. Eu lembro que comentei com os irmãos o impacto que eu tive no metrô aí tarde da noite, quando voltava, lá do sul. E eu disse, mas é para essa gente que vê evangelho também. E eu aqui estou como um ET. Eu não sei o que fazer aqui. Não sabemos. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. É isso que eu tento entender de Jesus quando ele diz, olha, Jesus chega para ele e diz, olha, aprenda uma coisa. Não necessitam de médico, está lá no versículo 31, não necessitam de médicos os sãos. A ideia usada é que não necessitam de médicos cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro. Estamos. Jesus está dizendo, olha meu filho, você é muito bom, você é perfeito, você não tem mácula, não tem rusga, não sei o que você está fazendo aqui ainda, porque você já devia ter sido arrebatado, você não precisa de mim. Mas quando eu reconheço a minha finitude, e quando eu reconheço a minha possibilidade de erro, porque assim como eu tenho em Cristo a possibilidade e a potencialidade para uma vida em novidade de vida, eu tenho na medida que eu me retiro da presença de Deus, eu tenho potencialidade e possibilidade para o mal. E é a graça de Deus que me sustenta. E essa potencialidade para o mal é tão forte às vezes na minha essência, porque nós podemos
Nós temos essa potencialidade e não tem idade para isso. Desde que eu comecei o meu ministério, aos 22 anos, eu sempre disse a Deus: Senhor, se algum momento eu tiver que escandalizar o teu nome e o ministério, me recolha, não deixe passar por isso, que eu sei que Ele vai tomar conta da minha família. Essa é finitude. Quem está livre? Quem está livre de julgar mal o outro? Quem está livre, às vezes, até com um cliquezinho, de projetar maldade sobre os outros? Aí Jesus diz: olha, para essa gente que está acima do bem e do mal, essa gente não precisa de mim. Quem precisa de mim são os doentes. São aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. São aqueles que reconhecem a sua doença. O pecado é uma doença. O pecado é um câncer, se não for tratado, dá metástase. A palavra cacos significa daquele de quem se fala mal, daqueles de quem se expressa ódio. Esse doente são aquelas pessoas pelas quais as pessoas expressam ódio. Gente, isso é muito sério no que Jesus disse. Porque ainda que Jesus faça asepsia das pessoas, depois que ele trata e converte, ele não faz acepção. Nós chegamos para Jesus com o cheiro, com o mau cheiro do pecado, de uma vida às vezes distante. Aquilo que deve nos mover o pensamento e nos levar a pensar, não pode ser a mídia, tem que ser a palavra de Deus. E eu estou ainda no 5º capítulo, e já vários textos Jesus está me mostrando: filho, meu evangelho é para todos, é inclusivo. A Associação Oeste está agora trabalhando, tentando levantar pessoas que possam... a ideia agora é preparar pastores para as penitenciárias. Isto é, pessoas convertidas que têm ainda 10, 15, 20 anos de pena a cumprir. Então agora nós estamos... a campanha de preparar alguns irmãos por esse São Paulo afora, oferecem bolsas, é acessível para que o preso possa estudar teologia, estudar pelo menos fundamentação teológica, ensino básico teológico, para que ele possa ser orientado para pastorear aos outros lá dentro. Porque Jesus também ama aquela gente como ama aquelas pessoas cujas famílias são vítimas deles mesmos. O fato de Jesus amar um criminoso não quer dizer que ele não ame a família de quem foi vítima dele. Nós não entendemos isso. Porque Jesus disse: olha, em outras palavras, ele está dizendo: vocês têm razão, vocês não precisam de mim, esses pecadores, esses publicanos precisam. Por quê? Ele dá razão. Eu concluo com isso. Eu não vim chamar justos, pessoas que se acham justas. Meu pecado é suficiente para
ter levado Jesus para a cruz. Eu nem contei com o teu pecado, irmão, que iria aumentar a carga. Estou falando do meu só. Vocês têm um pastor. Ou para alguns vocês têm um presidente de igreja, que é uma diferença. Para alguns eu sou pastor, para outros eu sou apenas presidente de igreja. Quem é ovelha conhece a voz do pastor. Quem não é ovelha não conhece a voz do pastor. Vocês têm um pastor que, se não fosse a graça de Deus, o pecado dele sozinho seria motivo para levar Jesus para a cruz. O que talvez me faça diferente é porque eu creio e eu recebi Jesus como meu Salvador. E a vida que agora tento viver, vivo na fé. Jesus dizia: eu não vim chamar justos. Chamar é aquela forma verbal que eu tenho sempre falado para os irmãos, que o importante é a ação e não o tempo. Jesus me chamou, Jesus me chama, e Ele vai me chamar, Ele me chamará enquanto eu viver. Ainda que o pecado não seja acidente na minha vida. É aquilo que eu falei na quarta-feira, né, sobre filhinhos. Essas coisas vos escrevi para não pecares. Mas se vieres a pecar, tendes da parte de Deus um advogado, paráclito, alguém que está junto, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelo seu pecado, e não apenas pelo meu pecado, mas pelo pecado de todo mundo. Evangelho é inclusivo. E nós vivemos esse dualismo, através dessa dicotomia entre sermos exclusivamente povo de Deus, a partir de um evangelho inclusivo. Eu vim chamar pecadores. Eu vim chamar aqueles que não são livres do pecado, ou até mesmo aqueles que vivem uma vida dedicada ao pecado. E aí é a grande diferença. E aí é a grande diferença quando você tem esse encontro com Jesus. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Metanoia. Mudança de mente. Eu vim chamar gente que é dedicada ao pecado, gente que não está livre ao pecado, para uma mudança de mente. E não há educação que aconteça sem mudança de mente. É claro que ele aceita, ele recebe. Mas ele diz: filho, eu tenho uma proposta para você que é de mudança de vida. Ele estava ali na mesa dos publicanos e pecadores. Como diferença.
Eu aprendi isso com Jesus. E eu tenho buscado aprender isso com Jesus. Eu estou reaprendendo. Hoje eu recebi aqui um livro de uma dissertação de mestrado na área de educação, da Camila. E ela cita um autor, que não me vem agora à memória, em que ele diz mais ou menos que o aprendizado começa pelo ABC. Ninguém chegará a um aprendizado mais amplo se não for a partir do ABC, dizendo sempre é tempo, não despreze. Não despreze o ABC. Às vezes eu me sinto reaprendendo o ABC. Porque a gente está tão acostumado, irmãos, a fazer as coisas rotineiramente, que às vezes aquilo que fazemos rotineiramente esquecemos. Hoje eu estacionei o carro e disse: aonde eu deixei o carro? Não tem apito, então vou ter que procurar esse negócio. Às vezes nós estacionamos o carro da fé, ou da prática da fé, e não sabemos onde. Nos perdemos em algum momento. Desculpe pela hora, viu? Mas nos perdemos em algum momento. E precisamos reavaliar isso. E eu louvo a Deus, porque eu tenho procurado reaprender essas coisas com Jesus. Eu tenho aprendido que o Evangelho, anunciado por um povo exclusivo, ele é inclusivo. Certamente, alguém poderá se deparar com uma situação como essa semana. E esse texto vai falar ao seu coração. Olha, eu não entendi porque o pastor falou aquelas coisas, mas agora eu estou entendendo por quê. Porque eu precisava entender que Jesus ama a todos os doentes. Não os justos, até porque não há nenhum justo. Há pessoas justificadas. Mas pessoas ao arrependimento, inclusive ao arrependimento de ter um evangelho baseado em seletividade e não na graça. Nós não temos nenhum problema em pensarmos no evangelho para os nossos amigos, mas pensar no evangelho para os inimigos é complicado. Porque às vezes nossa vontade é: Senhor, manda fogo do céu. Ainda dizemos: olha, a minha vingança é o Senhor. Deus é amor. Eles cantaram. Tem que entender isso. Deus é amor. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na queda de ninguém. Deus não tem prazer na perdição, na desgraça de ninguém. Deus não tem prazer na maldade de ninguém para que Ele possa condenar e castigar. Deus não é Deus de Azorraque, de chibata. Deus é Deus de cruz. Deus é Deus de amor. E isso eu tenho tentado reaprender, fazendo a caligrafia. Lembra de caligrafia? Deus nos ajude. Fiquemos em pé e cantemos: que segurança sou de Jesus.
Que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, Ele senta de ti louvor. Canta minha alma, canta Senhor, Ele senta de ti louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele senta de ti louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele senta de ti louvor. Amém. Louvado seja Deus. Nós ouvimos a última música com o coro Vox Animus, mas eu quero avisar os nossos coristas da igreja. Já iniciamos o programa para a Páscoa desse ano. Nós desejamos, muitos de vocês receberam e-mails, leiam aqueles e-mails e vejam o programa que temos em projeto para a música de 2017. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado. Vox Animus, Jonatas, Leonardo, Deus abençoe. Obrigado.
debaixo da tua paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado.